5 passos para ter um diálogo bem-sucedido com o marido. Eu sou Beatriz e eu ajudo esposas a se comunicarem com os seus maridos sem se desgastar. Certa vez eu fiz um evento, uma série de aulas gratuitas que tinha o intuito ajudar esposas a reconstruírem um casamento, a tirar o casamento da crise. E nesse evento, nessa série de aulas gratuitas, eu fiz uma pesquisa com essas esposas perguntando o que mais elas gostariam de aprender nessas aulas. E assim, choveu, mas choveu gente, esposa, dizendo que queria muito aprender sobre comunicação efetiva, sobre como ter diálogos bem-sucedidos, diálogos muito bem efetivos. Então eu decidi trazer um vídeo só pra gente falar aqui sobre isso. O que é um diálogo bem-sucedido na minha visão? Beatriz, eu acredito que um diálogo bem-sucedido é um diálogo que dá frutos e bons frutos. Como assim, Bia? Não adianta a gente conversar por conversar. Um diálogo bem-sucedido, ele é um diálogo que deve dar frutos e bons frutos. O que isso significa? Ele precisa resultar em alguma coisa. Ele precisa terminar em alguma mudança concreta no casamento desse casal. Se você, por exemplo, vai conversar com o seu marido para resolver o problema de senha do celular, que ele tem a senha do celular e não te dá, esse diálogo, ao final desse diálogo, vocês precisam ter ali chegado a uma conclusão, ou dele te dar a senha, ou de não ter mais senha, ou outra reflexão, outra coisa, mas precisa dar frutos, precisa ter resultado esse diálogo, consegue me entender? O que é um diálogo mal sucedido? Um diálogo mal sucedido é quando a gente fala, às vezes acaba em briga, às vezes acaba em confusão, em distanciamento, nada é resolvido, nada é mudado no casamento. Algumas esposas podem confundir um diálogo bem-sucedido em algum tipo de sermão, necessidade de vencer, de estar certa, de estar com a razão, ou então que o marido faça aquilo que ela pede a qualquer custo, independente do que seja. Quando a gente vai pro diálogo pronta pro fight, pronta para estar certa, pronta para vencer, pronta para ser a dona da razão e colocar o marido no lugar dele. Isso é errado. Num diálogo, num processo de comunicação entre um casal, se um vence, os dois perdem. Os dois são um. Os dois são uma só carne. E se um perde e o outro vence, os dois perdem. Você pode até convencer o seu marido de fazer o que você pede, né, a qualquer custo, ou ainda assim achar que não, eu quero sair por cima, né? Não vou ficar por baixo da carne seca nessa conversa, nessa briga até. Você pode achar que você tá sendo a maravilhosa, a sábia, que você de fato está certa, o seu marido tá errado, então ele tem que te ouvir, ele tem que mudar, colocar o rabo entre as pernas. Mas na verdade é que ainda que você esteja certa, ainda que você esteja com a razão de fato, porque isso acontece muito, e o seu marido não enxergue isso, e você vá com essa intenção, você faça isso, né? Vou pro fight, vou mostrar que eu tô certa, enfim. Às vezes nem com a intenção, mas por a gente não saber como fazer, a gente acaba fazendo da forma errada ali na hora do diálogo. Isso vai resultar em mais distanciamento, em mais indiferença entre vocês dois. Cada vez que isso acontecer, mais um pouco ele vai se distanciar. Mais um pouco vocês vão se distanciar. A união entre vocês vai ficar abalada. É isso que significa quando eu falo que quando um vence, os dois perdem. E às vezes não é nem só os dois. Quando tem filhos na família, né, ali na jogada, todo mundo perde, até os filhos perdem. Então, a minha intenção, o meu desejo, o que eu quero de todo o meu coração é que você seja uma mulher inteligente, que saiba fazer com que os diálogos entre você e o marido deem bons frutos para o relacionamento de vocês, para a família de vocês. E aqui também entra a sua necessidade, o seu sentimento, aquilo que você precisa. Porque é dessa forma que você vai se sentir mais amada, mais valorizada, mais cuidada. Afinal, você é ouvida. Quando nós somos ouvidas, compreendidas e atendidas, né, na medida do possível, quando for possível para que esse marido nos atenda, a gente se sente amada, a gente se sente cuidada, a gente se sente valorizada. Agora, quando é o contrário, quando tudo que a gente fala entra num ouvido dele e sai no outro, a gente se sente desvalorizada. É ou não é? E talvez, se o seu marido for essa pessoa orgulhosa, que sempre gosta de estar certo, que nunca gosta de estar por baixo da carne seca, eu preciso te dizer que mais do que nunca, você não pode ser também essa pessoa. Você precisa ser diferente. Porque assim,
se tornando cada vez mais sábia, cada vez mais inteligente, você consegue guiar o seu marido, o seu esposo, a ter determinados comportamentos que te agradam e eliminar determinados comportamentos que não te agradam, que fazem mal para o casamento de vocês. Mas isso só vai ser possível se você não for igual. Se você não agir da mesma forma que ele age. Antes de te dar os 5 passos, eu quero dizer que preste atenção. É um erro você se preocupar com o diálogo somente na hora que o diálogo dá errado. Só quando você percebe que, opa, meu marido não tá muito afim de conversar comigo, isso já virou a regra, isso já virou o normal. Eu gravei um vídeo na terça-feira passada, né? A nossa aula passada foi sobre isso. Foi sobre como fazer o marido conversar com você, né? Algo desse tipo. E eu ainda levanto essa bandeira, eu ainda defendo a bandeira da aula passada, de que é um erro você se preocupar com o diálogo somente quando você percebe que ele não está acontecendo no seu casamento. O diálogo sempre será resultado, consequência, e não somente o processo. O diálogo não é o meio para você reconstruir o seu casamento, para você tirar o seu casamento da crise, para você voltar a se sentir amada, valorizada, ouvida, compreendida, para você restaurar o desejo sexual entre você e seu marido. O diálogo não é um meio para fazer isso acontecer. O diálogo é o fim. Na verdade, ele é um dos fins, né? Porque nós temos muitos fins quando a gente alinha a comunicação no nosso casamento. Bom, eu já estou aqui na internet há alguns anos ensinando sobre comunicação no casamento. E eu sempre falo, eu vi isso acontecer na minha própria vida, na minha própria pele, na pele de outras mulheres, né? Inclusive das minhas alunas, que antes do diálogo de fato acontecer, do boca a boca ali entre você e seu marido acontecer, é preciso que outras coisas estejam muito bem alinhadas, muito bem amarradas. Se elas não estiverem, o diálogo não vai funcionar. Lembra, o diálogo é sempre o resultado, o diálogo é sempre o sintoma, o fim. É preciso que outras coisas antes estejam muito bem ajustadas. E hoje eu trouxe exatamente nesses 5 passos o que você precisa ajustar para que o seu diálogo seja muito bem sucedido. Então agora vamos de fato logo para os 5 passos que a gente já está enrolando demais. Passo número 1, compreender que diálogo é resultado. Já falei aqui nesse vídeo inteiro que diálogo é resultado. Já falei na outra aula, na aula passada, que diálogo é resultado. E se você ainda não entendeu, querida esposa, sinto muito em lhe dizer, mas não há nada nesse mundo que vai salvar o seu casamento. Se você não entender e se você não aceitar de todo o seu coração, de toda a sua inteligência, de toda a sua alma, você vai ficar para sempre empacada. Eu falo isso por quê? Porque nós temos muitas crenças em relação ao diálogo no nosso casamento. A gente sempre aprendeu que nós precisamos saber conversar com os nossos maridos, que o diálogo ele é a base de um relacionamento. Mas a verdade é que existem um monte dessas crenças, inclusive essas duas que eu acabei de citar, que são mito, que é um engano, é uma grande bobagem, uma grande besteira. E se você continuar acreditando nisso, a probabilidade é que você continue empacada e que você não consiga conversar, ter diálogos bem-sucedidos com o seu marido. Não é uma contradição? Para você parar de ficar empacada, para você entrar em movimento e começar, de fato, a ver resultados significativos no seu casamento, você precisa entender e aceitar. Aceitar é o primordial. Porque eu posso te explicar, eu posso te ensinar de várias formas, eu posso desenhar para você, mas se você não aceitar de todo o seu coração que o que eu tô falando faz sentido para você, faz sentido para sua vida, que o diálogo é resultado, que o diálogo é sintoma e toda essa ladainha que eu canso de falar aqui para vocês, se você não aceitar isso, se você não aceitar isso de todo o seu coração, você vai continuar empacada. Então, o primeiro passo, anota aí, é você aceitar, é você entender que o diálogo é o resultado e não somente o processo. Passo 2, entender o que é o processo. Se você já entendeu que o diálogo é resultado, ele não é o processo, você precisa saber, então, o que é o processo. O que é esse maldito processo? Esse processo, ele é sustentado basicamente por 3 principais pilares. O primeiro pilar é sobre associar e desassociar. Vou simplificar para você. É mudar a imagem que você tem diante do seu marido. Seu marido, lá na mente dele,
ele tem uma imagem pré-definida sobre você. A imagem que ele tem sobre você, ela foi formada durante todo o tempo, durante todos os anos que vocês vêm ali caminhando juntos nesse relacionamento. Diante de todos os seus comportamentos, tudo que você fez, tudo que você falou, seu marido criou uma imagem de você. Essa imagem que ele criou pode ser boa ou pode ser ruim, pode afastá-lo ou pode aproximá-lo. E vamos lá, se você hoje está sem comunicação, se você está com seu casamento em crise, precisando reconstruir, a probabilidade é que essa imagem que ele tem de você não é boa. É uma imagem que afasta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo é mudar a imagem que ele tem de você. É tirar essa imagem ruim, que afasta, e colocar uma imagem boa. Uma imagem que faz com que ele te ame, com que ele volte a te valorizar, que ele queira por vontade própria, sem você pedir, que ele queira te ouvir, que ele queira te atender aquilo que você pede, atender aquilo que você precisa. Essa imagem que a gente ajusta, essa imagem que a gente cria na mente do seu marido, faz com que tudo isso aconteça. O segundo pilar desse processo é o ambiente. Eu gosto de falar que é o ambiente facilitador. O ambiente facilitador, ele de fato facilita. Ele facilita a reconstrução, ele facilita sair da crise, ele facilita a comunicação, o diálogo, ele facilita tudo. Ele amarra aquelas pontinhas, sabe? É como se fosse um motor. É como se fosse um motor, não. É como se fosse o combustível para que essa associação e a desassociação e o passo que vem depois, que eu já vou explicar, aconteça de uma forma mais eficaz, mais fluida, sem que você precise, de fato, se desgastar. E o terceiro pilar, que é muito importante, eu gosto de chamar de comunicação flecha. Na verdade, esse é um nome que eu dei. É uma estratégia de comunicação, é um estilo de comunicação, de diálogo de verdade, né, de boca a boca, de falar, que faz com que o seu marido te ouça. Por que eu coloquei o nome de comunicação flecha? Porque é como uma flecha mesmo que sai de você e alcança o coração do seu marido. Porque não adianta a gente só falar, igual um monte de papagaio, e tudo que a gente fala entrar num ouvido e sair no outro do marido. Concorda comigo? Concorda que isso é frustrante, que isso é um saco? Então, o que a gente precisa falar precisa ser estratégico para que alcance o coração dele, para que convoque esse homem à mudança, para que dê bons frutos. A comunicação flecha, ela dá bons frutos. É impossível. Ela tem alguns elementos, um passo a passo, tem uma estrutura para você seguir, para você aplicar no seu casamento. Faz com que o seu marido te ouça, te compreenda e atenda aquilo que você está pedindo, se for possível, para a realidade dele. E não só as palavras ao vento que você fala, reclama e ele não faz nada para mudar essa situação. O terceiro passo é trabalhar a sua comunicação não verbal. O que é a sua comunicação não verbal? É o seu comportamento. Ele é muito mais forte do que qualquer coisa que você possa falar. Lembra que a gente falou lá na aula passada de silenciar e agir? A ação, ela entra aqui. Você precisa ter um modo de agir que aproxima o seu marido. Já parou para pensar nisso? Será que o modo que você vem agindo durante todos esses anos, e não é falado, esquece aquilo que você fala, é aquilo que você faz mesmo na rotina de vocês, na vida normal, no cotidiano, no ordinário. Não é, um dia eu fiz isso para o meu marido, outro dia eu fiz aquilo. Não, é na maior parte do tempo. É no cotidiano, é no dia a dia. Será que aquilo que você está fazendo, o seu modo de agir, está aproximando ou está afastando o seu marido? Isso vai determinar 90% se o seu diálogo com o seu marido vai ser um diálogo bem-sucedido ou não. Inclusive, você já tem essa métrica. Você já pode medir isso no seu casamento. Se hoje vocês estão com problema de comunicação, e isso virou a regra e não é mais a exceção, isso significa que você precisa de uma estratégia, de um posicionamento, de um modo de agir estratégico que atraia esse homem para você. Passo número 4. Saber ser inteligente em escolher o momento da conversa. Eu gosto muito de dizer que você precisa saber qual é o momento de conversar e qual não é o momento de conversar. E quando eu falo de momento, eu me refiro literalmente ao momento, à hora, né, que você vai conversar. O erro de muitas esposas é querer conversar em momentos que não são apropriados. Por exemplo, quando o marido está trabalhando, quando ele chegou do trabalho, por exemplo, está cansado, quando ele está relaxando.
quando ele tá assistindo futebol, quando ele tá sentado olhando pra televisão. Todos esses momentos são momentos que, se você iniciar uma conversa, vai dar ruim. A probabilidade é que vai dar ruim. Então você precisa ser inteligente para escolher esse momento e não somente escolher, mas criar uma atmosfera que facilite. E aqui entra o ambiente facilitador. Você conversa com seu marido quando você tá com fome, quando ele tá com fome, quando ele tá cansado, quando ele tá estressado, quando ele tá relaxando, quando ele tá trabalhando, ocupado, quando ele não está ocupado, vai dar ruim. Precisa ter um momento estratégico para a gente conseguir fazer com que esse diálogo seja muito bem sucedido. E o passo número 5 é a estratégia de comunicação verbal. É muito bom a gente saber como se comportar, a gente saber fazer com que o nosso ambiente seja facilitador, e isso aí já é 80% da nossa comunicação, do sucesso da nossa comunicação. E o checkmate, a cereja do bolo, é quando a gente tem uma boa estratégia de diálogo, um passo a passo que funcione, uma sequência, cada coisa bem amarrada, que flua naturalmente, que não seja difícil para vocês, que dê bons frutos. Então, o último passo, o 5, mas não menos importante, é você ter uma estratégia de comunicação verbal. Dentro dessa estratégia de comunicação, nós temos 5 elementos. O primeiro é clareza. Você precisa ser clara, porque se nem você consegue ter clareza sobre aquilo que você está pedindo, sobre aquilo que você está falando, como você espera que o seu marido tenha? O segundo elemento é o sentimento. Ao invés de você reclamar, você precisa colocar o seu sentimento, o seu coração na mesa, de uma forma que isso comova o homem e o convoque à mudança. O terceiro elemento é a objetividade, porque os homens são mais objetivos. Então, para com essa história de dar volta, dar volta, dar volta e seja objetiva. O quarto elemento é a especificidade. Não adianta a gente falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Escolha uma coisa e fala com o seu marido. O quinto e último elemento é a decisão, é o fruto. Você precisa saber direcionar muito bem aquilo que você precisa que ele faça, de uma forma com que ele não se sinta controlado por você e queira fazer. Bom, isso tudo, é claro que explicando aqui fica um pouco difícil, porque a gente não tem muito tempo. Em um vídeo é muito difícil da gente aprofundar, mas se você quer aprofundar, se você quer entender como que funciona na prática, como que você consegue aplicar isso no seu casamento, passo por passo, nós temos o método Elo de Comunicação para Mulheres Casadas, que é uma comunidade, é um método que te faz se comunicar com seu marido sem se desgastar e, assim, tirar o seu casamento da crise, conseguir reconstruí-lo, conseguir ser ouvida, compreendida, se sentir amada de novo, valorizada pelo seu marido, sentir aquela sensaçãozinha de lua de mel. No momento, as inscrições para o método Elo estão fechadas. Nós só abrimos algumas vezes ao ano, mas você pode entrar na lista de espera. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição e nos comentários, eu vou deixar fixado o link para você entrar na lista de espera e assim que a gente abrir a próxima turma, você vai ser avisada. Inclusive, nós já temos aí algumas datas mais ou menos para abrir. Eu venho avisar vocês quando tudo estiver pronto. Bom? Bom, se esse vídeo te ajudou, eu te aconselho a se inscrever no meu canal, porque aqui tem vários outros vídeos e sempre estamos postando novos vídeos, né? Toda terça e toda quinta a gente posta aula nova, gratuita aqui pra você, e que provavelmente eles podem te ajudar também. É isso então, espero que tenha ficado claro. Deixe sua dúvida aqui se ficou alguma. Um beijo e até a próxima!